Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um livro fascinante chamado Baviera Tropical, escrito por Bettina Anton e publicado pela Todavia Livros. O livro conta a história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego. A autora, Bettina Anton, é uma jornalista, é editora internacional da TV Globo. Ela já participou de grandes coberturas como as guerras na Ucrânia e na Síria. E o livro é um relato muito bem feito das atrocidades do nazismo e da vida de um dos mais cruéis e importantes personagens dessa história. A partir da sua experiência pessoal, Bettina faz um minucioso trabalho de recuperação de memórias e de testemunhos, com entrevistas inéditas e propondo versões dos fatos até então desconhecidas. A obra é fruto do esforço inédito de reunir informações sobre as correspondências de Mengele durante os anos em que ele viveu no estado de São Paulo, ali nas décadas de 60 e 70. O livro também traz uma rica contextualização sobre os experimentos humanos comandados pelo médico durante o Holocausto. Josef Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte, foi um oficial alemão da Schutzstaffel, SS, e médico no campo de concentração de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido em Gussbank, na Baviera, em 16 de março de 1911, Mengele é notório por ter realizado experimentos humanos mortíferos em prisioneiros, focando principalmente em gêmeos. Ele também era responsável pela seleção das vítimas a serem mortas nas câmaras de gás. Ele obteve um doutorado em antropologia e medicina pela Universidade de Munique e começou a carreira como pesquisador. Mengele ingressou no Partido Nazista em 1937 e na SS no ano seguinte. Ele realizou uma série de experimentos desumanos nos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Um deles era causar a morte simultânea em gêmeos. Para isso, ele injetava cloroforme no coração deles, o sangue coagulava e os batimentos cardíacos paravam. Embora os gêmeos fossem os seus objetos de estudos preferidos, o Mengele também usava outras cobaias, como anões e grávidas. Ele tentou produzir irmãos siameses, costurando 2 irmãos nos pulsos e nas costas, unindo órgãos e tecidos. Ele também pretendia aumentar o índice de gêmeos na população. No campo de concentração, ele obrigava irmãs gêmeas a terem relações com irmãos gêmeos. Mengele era obcecado pelos segredos da genética humana e tinha um interesse particular em gêmeos, como eu já falei antes. Ele realizava transfusões de sangue de um gêmeo para o outro, injetava tinta nos olhos dos gêmeos para tentar alterar a pigmentação da íris, e quando as cobaias não lhe eram mais úteis, ele as enviava para a câmara de gás nos campos de concentração. Esse experimento representava algumas das atrocidades cometidas por Mengele em sua busca pela raça pura. É importante lembrar que esses atos são considerados crimes contra a humanidade e são universalmente condenados. Após a guerra, Mengele fugiu para a América do Sul em 1949, onde viveu incógnito por muitos anos. Ele conseguiu evitar a captura após a Segunda Guerra Mundial por meio de uma série de movimentos estratégicos e circunstâncias fortuitas. Ele viveu inicialmente ali na Argentina, onde havia muitos alemães e simpatizantes do nazismo, o que o fez sentir-se em casa. Em 1959, Mengele tornou-se cidadão paraguaio e, posteriormente, em 1960, ele se mudou para o Brasil, onde viveu incógnito até sua morte em 1979. Durante esse tempo, Mengele conseguiu evitar a captura, apesar dos esforços de várias agências de inteligência e caçadores de nazistas. Ele usou vários pseudônimos, como Fritz Ullmann, Helmut Gregor, Fausto Rindon, Peter Hotbichler e Wolfgang Gerhardt. Esses movimentos estratégicos, juntamente com uma série de eventos fortuitos e a proteção de europeus expatriados, permitiram que Mengele, uma das figuras mais procuradas da história, evitasse a captura por quase 2 décadas. Quando o Mossad, o serviço secreto de Israel, capturou Adolf Eichmann, que era o chefe da logística das deportações em massa de judeus para os guetos e campos de extermínio das zonas ocupadas pelos alemães no leste europeu, durante ali a Segunda Guerra Mundial, o Mossad tinha informações de que o Mengele estava na América do Sul. Então os israelenses chegaram até a procurar por ele na Argentina.
mas ele já estava no Brasil nessa época. Em 1960, conseguiram então levar o Eichmann de forma oculta para Tel Aviv, o Mossad, né, onde posteriormente ele foi julgado e condenado à morte. E como Mengele conseguiu sair da Europa? Essa é uma grande questão, né, gente? Através da Rota dos Ratos, né? Um sistema de fuga usado ali pelos nazistas e outros fascistas para deixar a Europa após a derrota das potências do eixo no final da Segunda Guerra Mundial. Essa Rota dos Ratos, era composta por uma série de caminhos ali seguros que permitiam aos criminosos de guerra nazistas escapar para a América do Sul, principalmente para a Argentina de Perón, né? A rota tinha várias etapas, começando com a fuga através dos Alpes em direção à Itália, uma parada no Tirol do Sul, depois em Roma, e de lá para a cidade portuária italiana de Gênova. Portugal também chegou a receber muitos nazistas foragidos. Durante a estada no Tirol do Sul, né, os criminosos de guerra, geralmente eles se escondiam por vários anos em mosteiros, isso mesmo, mosteiros, né, coletando dinheiro para fugir para o exterior, e daí o nome alternativo também de Rota dos Mosteiros. Em muitos casos, a Igreja Católica, especificamente através de certos membros do Vaticano, desempenhou um papel importante na assistência a esses criminosos de guerra, fornecendo dali documentos falsos, ajudando eles a escapar da justiça. Agora, no entanto, né, gente, é importante notar que a Rota dos Ratos não era um sistema bem estruturado, mas ela consistia em muitos componentes individuais e era mais uma cooperação espontânea entre diferentes instituições. O Mengele passou quase 2 décadas no Brasil, até morrer afogado em Bertioga, no litoral paulista, ali em 7 de fevereiro de 1979. E durante esse tempo ele conseguiu evitar a sua captura, apesar ali de muitas agências, né, estarem ali no encalço dele. Agências de inteligência da Alemanha, de Israel, também dos Estados Unidos, caçadores de nazistas. Então, gente, Baviera Tropical não se pretende uma biografia de Mengele, mas é um registro detalhado da presença dele na América Latina. A obra desmistifica a ideia de que havia uma complexa rede de proteção a nazistas no continente e narra como uma série de eventos fortuitos, né, como eu já falei, a proteção de europeus expatriados e uma extrema cautela, né, ao renegar a sua identidade real, explicam como uma das figuras mais procuradas da história fez parte do cotidiano paulista por quase 20 anos. Eu espero que você tenha gostado dessa análise de Baviera Tropical. Esse livro é uma leitura obrigatória para quem quer entender melhor a história do nazismo e a trajetória de Joseph Mengele no Brasil. E eu peço que você não se esqueça de seguir aí o Dicas Históricas no Instagram, no YouTube, no X, né, o antigo Twitter, e também no Facebook. E também não se esqueça de dar o like nos vídeos, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau!